Boa noite. Somos alunos do Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Iremos agora apresentar o Seminário de Práticas de Ensino 1, Representações sobre o Fazer Docente. O nosso grupo é representado pelos seguintes componentes: Betânia, Dalila, Isabel, Carla Patrícia, Mari Lúcia, Sérgio, Solange. Essa disciplina é ministrada pela professora Miriane Regiane. Essa reflexão ela está na unidade 2, que é a reflexão e a docência. Iremos agora, nesse seminário, apresentar para vocês os conceitos de reflexão do professor reflexivo e de critérios para a sua identificação no processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência. Quero ressaltar que, nesse seminário, nós iremos abordar questões voltadas para o desenvolvimento e na construção do conhecimento do professor reflexivo, né? A gente sabe que para o professor chegar onde ele chegou, a uma sala de aula, a uma palestra, a um seminário, ele precisa estar construindo a sua trajetória acadêmica por meio da sua formação, né? Por diversas etapas, ele passa aí por sempre construindo ao longo do caminho novas experiências, ele tanto aprende quanto ele ensina e vice-versa. Então, agora, vou passar para vocês aqui a palavra para minha colega Solange, para ela estar dando continuidade na apresentação. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso seminário, agora nós vamos saber como que um professor ele pode ser reflexivo, né? O que é ser esse professor reflexivo? Segundo Pimenta, para melhor compreender o significado da reflexão para o exercício profissional da atividade de ensinar e ser professor, é necessário, né, a gente distinguir o processo do atributo humano, né, que é refletir, né, porque todo ser humano, ele reflete, e isso é o que nos diferencia dos outros animais. O conceito de professor reflexivo é um movimento contrário à visão dos professores como técnicos, que ao realizar suas próprias atividades, aplicam conhecimentos feitos por outros. É uma reação a um movimento bastante comum, o da implementação de políticas públicas, que concebe os professores apenas como executores de programas e ideias formuladas por terceiros. Dewey, ele faz uma diferença, né, da ação rotineira e da ação refletida, na qual a rotineira ela é orientada por impulsos, tradição e autoridade, ou seja, a realidade não é vista como um problema, onde o reconhecer e o experimentar são poucos considerados. Já a ação refletida envolve a consideração ativa, persistente, cuidadosa das práticas, que dão base das suas consequências. De acordo com Schoen, a docência é uma profissão que a própria prática conduz a construir conhecimentos que só podem ser adquiridos por meio da prática. Assim, nós temos que reconhecer, né, que o processo de aprendizagem ele é contínuo ao longo da carreira. É importante ter habilidades para analisar criticamente suas ações. Agora, minha amiga Dalila dará continuidade, né, ao nosso seminário. Pessoal, boa noite. Dando continuidade ao que minha colega Solange falou sobre o que é ser um professor reflexivo. Então, a docência é um tipo de profissão onde a prática conduz à construção de conhecimentos específicos, tácitos e pessoais. Professores reflexivos são capazes de levantar problemas e questões. Eles são capazes de levantar problemas e questões sobre suas práticas, como encontrar soluções para as dificuldades, e aceitar que são protagonistas na construção de um novo conhecimento sobre o ensino, reconhecendo que o processo de aprendizagem é contínuo. Para isso, é necessário internalizar as disposições e habilidades para examinar suas ações e empenhar-se em melhorá-las. São aspectos essenciais da experiência reflexiva: a interação, que diz respeito à relação da pessoa com o mundo, e a continuidade, que implica que as pessoas atribuam significados a novas experiências. A formação do professor por meio da prática reflexiva objetiva a consolidação da autonomia profissional, caracterizando-se como um ser humano criativo, capaz de pensar, analisar, questionar sua prática a fim de agir sobre ela e não como mero reprodutor de ideias, práticas que lhes são exteriores.
É necessário que o professor seja atuante de uma forma mais autônoma, inteligente e flexível, buscando construir e reconstruir conhecimentos. Passar a palavra agora para minha colega Betânia. Boa noite, grupo. Dando continuidade, eu vou falar como reconhecer o processo reflexivo. Pode passar, por favor. O autor vai estar falando que a reflexão é um processo, né, de atribuir o significado à sua prática, que o professor ele vai de uma experiência a outra, isso é um aspecto, né, dessa reflexão, a interação dele com o mundo e também com os colegas, né? A continuidade, que é sempre bom, você está sempre refletindo a sua prática no dia a dia. E a questão das experiências educativas, que muitas vezes podem ser construtivas, com práticas, né, positivas, e discriminatórias, que seriam as práticas equivocadas. Que na apostila tem até o exemplo da professora que considerava assim que os alunos, filhos de pais separados, tinham uma certa, abre aspas, deficiência na aprendizagem, ou não aprendiam. Então, essa professora estava equivocada, porque ela não procurava maneiras de minimizar ou melhorar, né, o aprendizado desse aluno. E quando as práticas são construtivas, vai ampliar a experiência do professor, ele vai refletir soluções para o seu dia a dia, vai procurar pensar os impactos, né, da sua ação, o que ele pode melhorar. Pode passar, por favor. E o segundo ponto, né, que a reflexão é esse pensar sistemático, que é um fato abordado pelo John Dewey, né, que ele afirma isso. Ele fala das fases, né, que envolve essa reflexão, que seria uma experiência, uma interpretação espontânea da experiência, você fazer a nomeação dos problemas que surgem, buscar hipóteses, pensar o que poderia ser feito para resolver os problemas do dia a dia na prática docente. Agora eu vou passar para a colega Carla. Boa noite, pessoal. Continuando aí sobre como reconhecer o processo reflexivo. A reflexão deve ocorrer em comunidade, em interação com os outros. A reflexão deve ocorrer por meio da interação com os outros, compartilhando suas ideias, a fim de se tornar um profissional reflexivo que analisa detalhadamente uma situação. A colaboração auxilia, pois leva em conta fatores e muitas vezes desconsiderados na reflexão individual. Os comentários e discussões entre os pares podem auxiliar na análise detalhada de uma situação. Pode passar, por favor. A reflexão exige atitudes que valorizam o crescimento individual e intelectual. Darwin afirma que atitudes relacionadas aos processos reflexivos podiam facilitar ou não a aprendizagem. A reflexão pautada em sentimentos como entusiasmo, objetividade, mente aberta, responsabilidade e prontidão tem mais chance de ampliar o nível de consciência e o grau de conhecimento das pessoas. Pelos critérios citados, a reflexão é um processo de atribuição de significado sistematizado, rigoroso e disciplinado, que pode levar o professor de uma experiência a outra, com um grau de compreensão mais profunda, favorecendo sua análise sobre os vários componentes ou elementos de suas práticas pedagógicas e trabalho docente como visto a sua modificação e melhorias. Agora eu passo a palavra para a colega Marilúcia. Boa noite a todos. Vou falar sobre níveis diferentes de reflexão. Pode passar, por favor, Sérgio. Alguns pesquisadores descreveram a existência de formas diferentes de conhecimentos que podemos lançar mão na nossa atuação e reflexões na docência. Podemos citar aqui Renton e Smith, em 1995, e Van Manen, em 1997.
Hayton e Smith fizeram análise de relatos escritos de futuros professores e seus ensaios, suas experiências. Então, eles identificaram 4 processos ao se pensar o ensino, conforme o quadro ao lado, né? São 4 tipos de redações: a descritiva, a reflexiva, dialógica e crítica. As características de cada uma. Na descritiva, registro do evento, sem a indicação de elementos que ofereçam as razões ou justificativas ou exemplos da literatura. Na reflexiva, considera os eventos, apresenta elementos que oferecem justificativas de forma descritivas para sua ocorrência. É frequentemente baseada em julgamentos pessoais ou na literatura e reconhece pontos de vista alternativos. Pode reconhecer uma única perspectiva ou várias. Na dialógica, trata-se de um discurso consigo próprio e inclui uma exploração das possíveis razões para os fatos indicados. Apresenta juízos qualitativos e explicações alternativas para o fenômeno ou para o estabelecimento de hipóteses. Esta pode apresentar análises detalhadas ou gerais sobre os fatores causais. Já na redação crítica, explicita os argumentos adotados no processo de tomada de decisão ou análise de eventos e leva em conta os contextos histórico, social e ou políticos. Nessas 4 tipos de redações, o docente ele vai passar por todas, né? De acordo com o seu andamento, a sua evolução durante os anos, primeiro ele vai ser descritivo, reflexivo e assim por diante, até chegar, né, no ponto de ser crítico. Agora vamos falar, o próximo, por favor. Vamos falar sobre outro pesquisador também, que é importante, o Van Manen. Ele considera a existência de 4 níveis de reflexão: o nível técnico, prático e crítico. No nível técnico, refere-se à aplicação técnica do conhecimento educacional e dos princípios curriculares básicos com o objetivo de atingir um determinado fim. Já no prático, a preocupação primordial é com os pressupostos, predisposições, valores e consequências das ações. No final, no último crítico, são focalizadas questões éticas, sociais e políticas mais amplas, incluindo as forças sociais e institucionais, que podem limitar o grau de liberdade de ação do indivíduo ou a eficácia das suas ações. Qualquer professor pode apresentar níveis de reflexão mais elaborados a partir de análises cuidadosas de suas experiências e de seus significados. E professores reflexivos, pessoal, analisam a influência de seus contextos de atuação, como tais contextos influenciam o processo de ensino e aprendizagem. Reflexões críticas de uma experiência incluem outros aspectos, além dos técnicos ou descritivos, como é o caso das dimensões pessoais, éticas, políticas do ensino. Refere-se à justiça social, equidade e mudança e abordam a pedagogia e o currículo, os pressupostos das ações e suas consequências, além das implicações morais dessas ações à luz do processo de escolarização. Agora eu passo a palavra para minha colega Isabel. Muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Vamos falar agora um pouco de como se tornar um professor reflexivo. Pode passar, por favor. Então, nós temos aqui que, para se tornar um professor reflexivo, é necessário um engajamento, tomada de consciência sobre as experiências vivenciadas. Então, o engajamento, nesse caso, é se empenhar para ser um professor reflexivo e ter consciência do que viveu, do que aprendeu com aquilo, do que já ocorreu na sua vida, que foi um desafio, que marcou. Também exige a análise de situações e do estabelecimento de prioridades. Vou analisar e priorizar o que fazer, o que falar. O uso de conhecimentos tácitos. Tácitos são aqueles conhecimentos que nós temos ao longo da vida, por base nas experiências. E os teóricos são dos estudos, com base em teorias. E também precisa de um estabelecimento de um plano de ação.
Knowles, e Pessoa, em 1994, afirmam que professores reflexivos exploram individualmente e com seus pares suas práticas pedagógicas e podem, assim, responsabilizar-se por seu desenvolvimento profissional. Nesse caso, eles podem explorar suas práticas sozinhos, eu posso explorar sozinho ou em pares, com colegas próximos. Se a minha aula não foi produtiva num dia, eu posso desabafar com algum colega de trabalho e ele pode me ajudar a explorar o que fazer para melhorar, ou onde eu errei, ou se foi eu que eu errei, como ajudar com um aluno que vem tendo dificuldade de aprender, vem atrapalhando a turma, e se ele está passando pela mesma coisa, nós vamos compartilhar. E também, para se tornar um professor reflexivo, nós precisamos analisar e recompor nossas ações com outras dimensões sociais e políticas mais amplas. Então, a gente precisa analisar, principalmente, as interações com os alunos, a nossa interação com os alunos, dos alunos. E para isso, o professor ele deve ser capaz de ter um olhar detalhado dentro da sua sala de aula e também em outros contextos que rodeiam a nossa sala, que nos norteiam, que é como a comunidade, o escolar. Pode passar, por favor. Aqui, nós trouxemos para vocês uma representação do ciclo de reflexão proposto por Knowles, e Pessoa, em 1994. Então, para eles, é um ciclo que ocorre para que o professor reflita sobre sua postura de docência. Então, aqui, no primeiro momento, nós precisamos da experiência pessoal e prática. É a base para a aprendizagem dessa reflexão. No segundo momento, nós temos a obtenção de informação e documentação. Aqui vai acontecer uma caracterização detalhada do momento, do desafio, do dilema, daquilo que nós vamos refletir. Depois, a gente tem reflexão e análise. Então, aqui a gente tem formulação de teorias pessoais. Aqui acontece o que a gente chama de elaborar um plano de ação para melhorar, ou então utilizar soluções que achamos adequadas. E, por fim, nós temos a ação informada. Aqui acontece a aplicação daquele plano de ação, a aplicação de soluções. E aqui, nessa ação informada, começa tudo de novo. Então, vai dar um novo início. Por exemplo, quando a gente for aplicar algo que a gente acha que seja solução de um desafio que nos apareceu na aula anterior, pode acontecer um outro desafio, um outro marco que nos faça refletir. Então, nos faça voltar atrás e começar tudo de novo, com base na experiência, depois caracterizar, né, o que aconteceu e refletir, formular, né, melhorias para aquilo. Pode passar, por favor. Uma outra coisa interessante é que são ciclos, então sempre começa de novo, de acordo com as reflexões dos autores. Então, com isso, vimos que a aprendizagem é enriquecida pelo processo de aprendizagem experiencial. Então, a experiência é a base da aprendizagem. Esse ciclo de reflexão inclui um exame crítico e o refinamento da prática. O que seria esse refinamento? Aperfeiçoar. Nós vamos examinar criticamente a nossa postura, a nossa prática como docente e aperfeiçoar. E aqui nós devemos considerar aspectos e contextos pessoais, pedagógicos, curriculares, sociais, políticos, históricos, econômicos e éticos. Então, pessoal, é importante que, como futuros docentes e os docentes, adotem estratégias que possibilitam e promovam o questionamento. A gente fala inquirição crítica, uma investigação, um questionamento, uma averiguação de seus atos, que vai levar a refletir esse movimento de aprender a ensinar e a ser professor. Pois nós estamos ali sempre aprendendo. Nós nunca vamos chegar em uma sala de aula prontos. É por isso que a gente fala que a experiência é a base da aprendizagem experiencial. Então, é de acordo com a nossa prática, com a nossa experiência, que nós aprendemos a ser professor. E a reflexão é essencial nessa aprendizagem. Porque como eu vou continuar com uma aula se ela não está tendo produtividade? Eu tenho que falar, opa, pera, o que nós podemos fazer para melhorias? Como eu vou continuar aplicando
conteúdos que os meus alunos não estão tendo bons resultados, ou que tem aluno que esteja atrapalhando. Então, estratégias têm que ser utilizadas, novas estratégias. Eu não posso fazer da minha aula o que eu fiz e não deu certo. Agora eu passo a palavra para o meu colega Sérgio, para finalizarmos a apresentação do nosso seminário. Muito obrigada. Então, pessoal, finalizando aqui o nosso seminário, nas considerações finais, nós elencamos aqui alguns pontos, né, que trazem a importância da prática docente, né, a importância para o professor em aprender e analisar as ocorrências de sua sala de aula, compreender a aprendizagem e o comportamento de seus alunos, considerar a escola e principalmente a sua própria atuação. É importante ainda ser capaz de relacionar os conhecimentos teóricos e práticos de modo a buscar respostas pertinentes aos dilemas e às dificuldades enfrentadas em seu trabalho. Salientamos ainda a vinculação desses componentes ao processo de desenvolvimento profissional contínuo, aos conceitos de reflexão e professor reflexivo. A reflexão é um processo de atribuição de significados que envolve um modo de pensar sistemático, rigoroso e disciplinado, com raízes na hierarquização científica, e que pode apresentar níveis diversos, que devem ocorrer em comunidades, ou seja, a interação com outros, que exige atitudes e valoriza o crescimento individual e intelectual das pessoas e dos outros. Quero ressaltar aqui que nessa consideração final, uma peça-chave para essa busca contínua para se tornar um professor reflexivo, para além da sua formação, buscar o conceito, né, de formação inicial e continuada, que são cursos ofertados, né, pelos institutos, inclusive o Instituto do Norte de Minas, ele oferece bastante cursos voltados para a prática docente, e o professor reflexivo ele tem que estar sempre buscando se capacitar, né, nunca achar que o que ele já tem de bagagem já é o suficiente, né, porque todo dia é dia de aprender algo diferente. Então, essa é a nossa fala final aí, e eu deixo para vocês aqui as referências, e agradeço a todos pela atenção.